Seja bem-vindo ao canal Informação Cristã. Antes de continuar, deixe um like e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Meus irmãos, boa noite. Mais uma vez, meu agradecimento ao Conselho da Igreja, ao Reverendo Milton, pastor dessa igreja. Agradecimento pela oportunidade, pelo convite de estar aqui com vocês no dia de hoje. A nossa oração é que Deus encaminhe a vida de vocês, a nossa, que a vontade dele seja feita. Nosso alvo é glorificar a Deus e viver para a sua vontade, onde quer e como quer que Deus nos conduza. Hoje à noite eu gostaria de desafiá-los a refletir no que a Escritura nos ensina de que é possível uma vida de vitória sobre o pecado. Eu tenho a impressão, nas minhas andanças e contato com igrejas e irmãos, que às vezes nós colocamos o padrão da vida cristã muito abaixo daquilo que Deus nos oferece na Escritura. A gente fica acostumado a ouvir, às vezes, orações do tipo assim: ó Deus, eu passei o dia pecando hoje, pequei por pensamento, por palavras e por obras, o Senhor, por favor, me perdoe. Eu fico pensando se uma pessoa dessa é crente, porque há uma diferença entre perfeccionismo, que é uma teoria herética que diz que nós podemos aqui nesse mundo viver sem pecado. Ela é ensinada por alguns ramos do metodismo e do pentecostalismo. E há o outro extremo que diz que é normal, porque somos pecadores, vivermos pecando por pensamento, palavras e obras o tempo todo. Eu creio que tanto um quanto o outro estão errados. A Bíblia nos fala de uma vida de vitória sobre o pecado, em que isso não se constitui em perfeccionismo. E eu penso que essa é uma doutrina que precisa ser bem resgatada e trabalhada, porque com certeza na raiz de todos os problemas pessoais, conjugais, familiares e da igreja está a falta de mortificação do pecado em nossa vida. É lá que está a raiz. Vidas não santificadas, pessoas que não aprenderam a vencer o pecado, e elas então agem às vezes carnalmente, guiadas pela corrupção da sua natureza, e o resultado é complicação pessoal, nos relacionamentos e na igreja como um todo. Então a gente tem que ir na fonte, não adianta passar paliativo. A gente tem que ir na fonte, saber qual é a causa dos nossos problemas, da confusão, das divisões, dos descontentamentos, murmurações, relacionamentos rompidos. E lá atrás, como causa de tudo, nós vamos encontrar exatamente isso aí. Em algum lugar, em algum momento, alguém deixou de mortificar o pecado. Alguém deixou de controlar a sua natureza pecaminosa. Alguém deixou de viver de maneira santa e agradável a Deus. Então eu queria desafiá-los hoje a olhar a Escritura e comigo entender o que o apóstolo Paulo nos ensina aqui no capítulo 6 da carta aos Romanos. Romanos 6, de 1 a 14. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos.
sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Pedimos, nosso Deus, que Tu nos instruas na Tua palavra, que Teu bendito Espírito ilumine o nosso entendimento, para que possamos apreender os ensinamentos que o Senhor aqui revelou. Fala ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Quando Paulo escreveu essa carta, ele sabia que na igreja de Roma, destinatária da mesma, havia uma oposição a ele. Paulo era perseguido em todo lugar pelos seus patrícios judeus não convertidos, e uma das acusações que se fazia contra ele é que ele havia renegado a lei de Deus, havia esquecido as glórias do judaísmo, havia esquecido que Deus, ou havia rejeitado o fato de que Deus nos deu uma lei, e que o evangelho que Paulo pregava levava à dissolução de costumes. O raciocínio era simples. Uma vez que Paulo dizia que a justificação é pela graça e não pela lei, as pessoas poderiam usar isso como uma desculpa para viver no pecado. Porque se a salvação é pela graça, pela fé, e não pela lei, e não pelas obras, pelos méritos, pela minha obediência, significa que se eu tiver fé em Jesus, eu posso viver de qualquer maneira. O que eu faço não vai afetar a minha salvação. Não importa se eu vivo de maneira reta, de maneira santa, ou de maneira imoral, ou de maneira injusta, no final isso não afeta a minha salvação, já que a salvação é pela fé. Então, se eu sou salvo pela fé somente, significa que o que eu fizer não vai alterar essa salvação. Então, havia essa acusação contra Paulo, chamada de antinomianismo. É o nome que se dá a qualquer doutrina que diz que não há mais lei, não há mais obrigação para aquele que serve a Deus, uma vez que Deus contempla apenas a fé, sem levar em consideração as obras. E a acusação era feita a Paulo, de que o evangelho que ele pregava, da salvação pela graça, salvação pela fé, acabava dando espaço para as pessoas viverem no pecado e acharem que isso estava correto, as pessoas se sentiriam justificadas. Em vez de despertar a consciência, Paulo, na verdade, estava dando meios para que o pecador adormecesse a sua consciência, se justificasse, se sentisse tranquilo em viver uma vida de pecado, já que o raciocínio era esse: a salvação é pela graça e pela fé e não tem a ver com a nossa conduta. A resposta de Paulo está aqui no capítulo 6, e a resposta é muito simples: que a graça de Deus, ela nos é dada não para que nós vivamos uma vida em pecado, mas ao contrário. A graça de Deus consiste em nos unir a Cristo Jesus na sua morte e na ressurreição, com isso quebrando pela raiz o poder do pecado sobre nós. E o resultado é que quem é crente de verdade, quem foi salvo pela fé e pela graça, ele está unido a Cristo de tal maneira que ele não pode viver pecando. Se ele vive pecando, é porque ele não conhece a graça de Deus, ele não conhece a fé em Jesus Cristo. E ele termina então essa parte com aquela promessa no verso 14: o pecado não terá domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas da graça. A lei exige, mas ela não nos dá força para cumprirmos aquilo que ela pede. A graça é tão exigente quanto a lei. A diferença é que a graça nos dá a força, o poder e a condição de viver para Deus. Por isso que, se vivermos debaixo da lei, nós estamos perdidos, como Paulo descreve no capítulo 7, a situação de quem está debaixo da lei. Mas se vivermos pela graça de Deus, unidos a Cristo pela fé, o resultado é uma vida de vitória sobre o pecado e não de licença.
O meu alvo nessa noite é que nós nos examinemos à luz da palavra de Deus. Eu estou firmemente convencido de que há pessoas nas igrejas que frequentam as igrejas, fazem parte até do hall de membros da igreja, mas que nunca de fato conheceram a graça de Deus. Eu fui uma delas até os 18, 19 anos de idade. Cantei no coral, namorei a filha do pastor, pode mais crente do que isso, né? Namorei a filha do pastor, participei de concurso bíblico, era dizimista, mas eu não era crente, não era convertido. Aos 17, 18 anos de idade, eu fui embora da igreja, virei as costas para a igreja. E voltei somente aos 22, quando Deus teve misericórdia de mim e me chamou de uma vida de pecado, onde eu vivia. Mas eu sei por experiência própria e tendo já conversado com muita gente, que é possível pessoas estarem... Eu não estou assumindo que todo mundo que está aqui, que é membro dessa igreja, é crente de verdade. Vocês precisam saber disso. Eu não vou assumir isso. Eu vou assumir que vocês são pecadores como eu. E que nós todos precisamos da graça de Deus. Precisamos ter certeza da nossa conversão, da nossa salvação, porque a ilusão religiosa é grande. O coração é corrupto. A mente é corrompida e as pessoas às vezes não entendem de fato o seu verdadeiro estado diante de Deus. E uma das maneiras da gente testar a nossa situação diante de Deus é nos comparar com aquilo que a Bíblia apresenta como sendo o padrão da vida cristã normal. E o padrão é esse aqui. É uma vida de vitória sobre o pecado. Como eu disse, não é uma questão... Paulo não está falando aqui de perfeição. Não está falando de ser perfeito e não ter pecado, mas uma vida onde o pecado não é a tônica, onde o pecado não se torna aquilo que nos faz conhecido. Fulano é linguarudo, né? Fulano é mão de vaca, ou fulano vive falando mal dos outros, ou fulano é assim, assado. Nós não podemos ser conhecidos por esses adjetivos. Não quer dizer que nós não sejamos estas coisas eventualmente, mas estas coisas não podem nos qualificar. Ao contrário, a gente tem que ser conhecido por outras coisas, pelas virtudes cristãs. Vamos ver o que Paulo nos diz então. No verso inicial, ele abre o assunto. Ele sabe que vão levantar essa questão e, portanto, ele já antecipa. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Era isso que os seus acusadores estavam dizendo. Que se a salvação é pela graça, quanto mais a gente peca, maior a graça, não é verdade? Não foi o próprio Jesus que disse: a quem muito se pecou, muito perdoa? Então, eles diziam assim: Paulo, a sua doutrina quer dizer o seguinte: quanto mais uma pessoa peca, mais da graça de Deus ela vai experimentar. Então, vamos pecar para que a gente experimente mais da graça de Deus. A gente pode parecer que isso é absurdo, mas na igreja ortodoxa russa do século passado, 2 séculos atrás, na época dos czares, havia um sacerdote, havia um padre chamado Rasputin, que ficou famoso, que ele ensinava exatamente isso. Ele ensinava na sua paróquia que nós devíamos pecar com requintes de maldade, porque quanto mais profundo nós formos no pecado, na hora que a gente pedir perdão a Deus, a experiência do perdão e da graça vai ser maior. Exatamente o que Paulo... Era a mesma coisa que estavam dizendo, que Paulo ensinava. Vamos permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante? Ou seja, a graça é uma licença para a gente viver pecando? A resposta de Paulo é Paulo responde com um tom meio de indignação, né? No verso 2, de modo nenhum. Na língua grega, essa é uma negativa muito forte, muito forte. De modo nenhum. Eu creio que a versão King James, em inglês, ela traduziu: Deus não permita, porque é uma das respostas negativas mais fortes na língua grega, né? De maneira nenhuma. Para Paulo é inconcebível esse tipo de coisa, como ele diz no verso 2 ainda: como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Como é possível alguém que conheceu a graça de Deus viver ainda no pecado? Para Paulo é inconcebível isso, que um cristão viva pecando. Ele está assustado com isso. Ele está demonstrando até uma indignação que alguém pense nessa possibilidade, que alguém que é de fato salvo, ele viva ainda na prática do pecado. De modo nenhum.
E ele, então, já no verso 2, introduz a razão ou a base para ele fazer essa negação, essa negativa, de que o crente verdadeiro, ele não pode viver no pecado. Ele diz no final do verso 2, que nós já morremos para o pecado. Nós não podemos viver mais no pecado por uma razão simples, nós já morremos para ele. E aí vem a pergunta, quando então? Porque eu sinto o pecado muito vivo dentro em mim. Se eu já morri para o pecado, eu preciso saber quando é que isso aconteceu, porque não é o que parece, não é o que eu sinto às vezes. Eu sinto, na verdade, o pecado muito vivo dentro de mim. Quando é que eu morri para o pecado? Que eu tenho vontade de pecar, eu sinto vontade de pecar. Então, quando é que isso aconteceu? E aqui Paulo nos introduz o que nós chamamos em teologia a doutrina da união mística do crente com Cristo. Nós morremos para o pecado quando Deus nos uniu a Jesus na cruz, na sua morte, seu sepultamento e na sua ressurreição. O que ele vai dizer em seguida é exatamente isso. Essa característica do cristianismo que é diferente, que o torna diferente de qualquer outra religião, que é a união do cristão com o seu Redentor, que é a base não somente da minha salvação, mas também da minha santificação. Deus me uniu a Cristo. Quando Cristo morreu há 2000 anos atrás, eu estava com Ele. Você, se é crente verdadeiro, estava com Ele. E quando Ele morreu, você morreu com Ele. Quando Ele foi sepultado, você foi sepultado com Ele. Quando Ele ressuscitou dentre os mortos, você ressuscitou com Ele. A história de Cristo é a sua. Estávamos unidos a Ele. Deus nos uniu a Cristo nos atos redentores da sua morte e da sua ressurreição. Não é uma questão de você sentir ou não, é uma questão de fé. É você tomar o que a Bíblia diz, é isso que a Escritura diz. Não é uma questão se você está sentindo isso, não é questão de você experimentar isso, mas isso é algo que aconteceu há 2000 anos atrás. Deus nos incluiu na morte e na ressurreição do seu Filho, e nós estamos unidos a Ele. E o argumento, portanto, vai assim: se Cristo morreu para o pecado e ressuscitou para a vida, significa que eu também já morri para o pecado e agora eu vivo para Deus. Por isso é inconcebível que eu viva pecando, porque isso faz parte da minha vida antiga, faz parte da dispensação antiga. Não estou mais debaixo do domínio do pecado, porque eu estou unido a outro, aquele que venceu. Veja como ele desenvolve isso em seguida aqui, a partir do verso 3. Porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Era assim que se definia um cristão no século I. Quem era cristão no século I? Quem tinha sido batizado em nome de Jesus. Então ele diz: vocês ignoram isso? Que todos vocês que foram batizados em nome de Jesus, que levam o nome de Cristo, que creram nele e o receberam como Salvador, vocês ignoram que nós fomos batizados na sua morte? Aí ele explica, verso 4: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. O batismo é símbolo dessa união, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ele está explicando para nós. Ele está dizendo que o batismo é símbolo dessa nossa união com Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. E todos os que são de Cristo, portanto, morreram com Ele e ressuscitaram com Ele, com um objetivo, final do verso 4, para que nós andemos em novidade de vida. Andemos em novidade de vida, uma vida nova. O contraste aqui é com a vida antiga, em que nós estávamos debaixo do pecado, escravos do pecado, debaixo da lei, condenados por Deus, com justiça por causa dos nossos pecados. Deus nos tomou, nos uniu ao seu Filho na sua morte e ressurreição, e agora ressurretos com Ele e mortos para o pecado, nós andamos em novidade de vida. E o raciocínio está aí no verso 5: se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Esse é o argumento aqui de Paulo, e essa é a razão pela qual ele está indignado quando alguém imagina ser possível um crente verdadeiro viver na prática do pecado. Paulo diz: isso é uma contradição em termos. Como é que alguém que morreu para o pecado e ressuscitou com Cristo para uma vida nova, como é que essa pessoa pode ainda viver no pecado?
Ele não concebe essa possibilidade, por causa da nossa união com Cristo Jesus. O que estamos vendo aqui é, mais uma vez, essa doutrina preciosa. Tudo o que Deus faz por nós, em nós e para nós, Ele faz mediante essa união nossa com Jesus. É a nossa união com Cristo. Deus nos uniu a Cristo. É dessa união que flui redenção, justificação, perdão, regeneração, novo nascimento, santificação e, por fim, glorificação, quando o Senhor Jesus vier em glória. Nada sem Cristo, nada a parte dele, tudo mediante Ele. E é aqui que muitos de nós nos perdemos. Eu me recordo quando me converti, ou fui convertido aos 22 anos de idade, novo convertido zeloso, eu queria agradar a Deus de toda forma possível. E como eu lutei durante 2 anos, caí quase que num legalismo, tentando agradar a Deus e mortificar o pecado em mim, usando minha própria força, meu domínio próprio, minha força de vontade. Eu fazia uma resolução num dia e ao final do dia eu quebrava aquela resolução. 2 anos depois, finalmente a luz raiou e eu entendi isso aqui, que nós somos salvos pela graça e santificados pela mesma graça. É a mesma base, não é mérito seu, não é pela sua força de vontade, não é pela sua capacidade ou domínio próprio, mas mediante a comunhão com Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Aí sim você pode vencer o pecado, mas não com seus esforços. Adão é mais forte do que você. Aliás, ele é bem mais velho. Você não vai conseguir derrotar Adão por você mesmo. O Adão que há em você e em mim, nós não vamos conseguir. Mas um veio que é superior a Adão, e com base no que ele fez, nós podemos vencer essa vida, ou a escravidão ao pecado. É por não conhecer isso que muitos cristãos imaginam que a vida cristã é simplesmente o cumprimento de uma série de regras e de uma série de obrigações religiosas, como vir à igreja, escutar sermões, pagar o dízimo, cantar no coral, fazer orações, e pensam que a vida cristã se resume a isso. Não é isso, não. A vida cristã é muito mais profunda, é uma união mística, experiencial com Cristo pelo Espírito Santo, que nós experimentamos e vivenciamos todo dia, e dela vem o poder para vivermos uma vida santa e uma vida reta, que vai mudar você, e vai mudar os seus relacionamentos, e vai mudar a igreja, quando nós descobrirmos essa fonte extraordinária e inesgotável de poder espiritual, que é a união com Cristo ressurreto, a força da sua cruz e da sua ressurreição. Em seguida, depois de explicar a razão pela qual é inconcebível que um crente viva no pecado, Paulo então coloca, eu penso, 3 orientações práticas para que nós vivenciemos isso no dia a dia. Como é que eu experimento isso? Como é que isso é uma realidade na minha vida no dia a dia? Primeiro, nós temos que saber disso. Precisamos saber destas coisas. Pode parecer que é uma coisa muito simples, mas não é não. Tem crente que não sabe disso. Paulo pergunta, ele começou dizendo, vocês porventura ignoram isso? Paulo está dizendo, é como se ele dissesse assim, olha, eu estou meio vocês estão dizendo que um crente pode viver no pecado, eu estou desconfiado que vocês estão desconhecendo o ABC do Evangelho. Vocês ignoram isso? É o tom da pergunta dele. E agora ele volta à questão do saber no verso 6. Ele diz, sabendo isto, vocês têm que saber isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Primeira coisa, nós temos que saber. Saber é fundamental. Se você não sabe, você não vai agir com base nisso. Precisa saber. Eu gosto de uma ilustração aqui, tirada de jogar na loteria esportiva. Eu não vou perguntar se você lembra daquele tempo da cartelinha da loteria esportiva, que aí você vai se denunciar de que você joga, jogou na loteria. Mas eu sei que muitos de vocês lembram que quando a loteria esportiva começou, era uma cartelinha, Você marcava com a caneta Bic, assim, os 13 saem marcando, aquilo ali. Então, tem uma história que aconteceu lá no Recife, de que um cidadão, logo que a loteria esportiva começou, ele comprou o cartão, marcou os 13 jogos e foi acompanhando, Foi no radinho de pilha e tal, jogo
tal, aí marcava, eita, acertei. Aí foi outro jogo, puxa, acertei de novo. Aí foi, acertou o quinto, sexto, sétimo, e a família já começou a reunir, e eu vi no resultado, acertou o 10º jogo, acertou o 11º, quando fez os 13 pontos, esse homem soube que tinha acertado na loteria. E então ele considerou-se rico. Aí deu a casa para a sogra, queimou os móveis na rua, né, porque no dia seguinte ele ia, né, saber. O saber faz a diferença. É claro que depois ele descobriu que mais 3.000 brasileiros também tinham feito 13 pontos, não é? Mas o que importa é que o conhecimento, né, o ter ciência, tomar conhecimento mudou, alterou a vida dele. Então tem que saber. E essa é a razão pela qual na igreja reformada, nas igrejas tradicionais históricas, nós enfatizamos tanto a questão da exposição bíblica, o ensino bíblico e a doutrina. Porque é impossível você ter a prática correta se você não tem a teoria correta, se você não tem a doutrina certa. Por isso nós começamos com a doutrina. Tem pessoas que reclamam, não, a igreja devia ser mais prática, de fato devia. Não, às vezes você fala muito de doutrina, às vezes é verdade. Mas nós não podemos, em nome de ser práticos, esquecer que a prática sem doutrina, ela vira ativismo. Ela vai virar um pragmatismo de fazer coisas por fazer coisas, sem ter propósito, sem ter finalidade, sem ter princípios que orientem aquelas coisas. Nós precisamos só pregar o Evangelho, e ninguém precisa de teologia, nós precisamos só pregar o Evangelho. Mas na hora que você abre a boca para dizer Jesus salva, você acha que isso é o quê? Isso é teologia. Jesus salva, declaração teológica profunda. Na hora que você diz, não precisamos de doutrina, não precisamos de nada, só pregar Jesus, aí eu vou lhe fazer uma pergunta: quem é Jesus então? E na hora que você abrir a boca, você está fazendo teologia. Então não tem como. O cristianismo, ele não é simplesmente, ele é de fato um relacionamento com o Cristo vivo, mas que é baseado no conhecimento. É baseado em você tomar conhecimento de certas coisas e crer nelas e viver por elas. É isso que vai mudar a sua vida. Por isso que Paulo diz aqui, vocês ignoram isso? Vocês têm que saber isso, que o velho homem, a nossa natureza pecaminosa, é chamada de velho homem, é uma referência a Adão, que é o homem que foi criado primeiro, portanto o mais velho, de quem nós somos filhos e filhas, e cuja natureza está em nós, a sua natureza corrompida, inclinada para o mal, depois da queda. Saibam isso, Paulo diz, que a velha natureza adâmica que nós temos por natureza, por nascimento, ela foi crucificada com Cristo. É a única solução para a nossa natureza pecaminosa. Não é a sua força de vontade, não é você assim olhar para dentro de você, procurar e dar o melhor de si, né? Procura solução dentro de você. E essa bobagem que o mundo fala aí, dizendo, olha para dentro de você, tem esperança dentro de você, a solução está dentro de você. O que está dentro de mim é o velho homem, e só tem uma solução para o velho homem: cruz. Não tem outra. Você nunca vai conseguir vencer. É a cruz. E a graça do Evangelho é essa, que Deus já nos incluiu na morte de Cristo, e que ali na cruz Deus não somente estava levando o seu filho à morte, mas também o velho homem, crucificado ali com Cristo. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o velho homem, Adão estava na cruz, figuradamente, e ali as mãos dele foram presas, e ali os seus pés foram presos. Ali Adão foi tornado inerte. E agora, com base naquilo que o meu Salvador fez por mim na cruz, levando o velho homem à cruz, eu posso agora, como diz Paulo no verso 6, para que eu não vou servir mais ao pecado como escravo. Quando você não está crucificado com Cristo, o velho homem é o seu senhor. Ele domina a sua vida, ele governa a sua vida. Ele vai orientar suas ações, suas palavras, seus sentimentos e suas decisões. Aquela velha natureza, aquela natureza adâmica, rebelde contra Deus, insubmissa, que às vezes
colocam um verniz de religião para não aparecer tanto assim aos homens, mas uma hora dessa ela explode, ela vaza pelo verniz e ela contamina tudo que a gente faz. A solução é o outro Adão, é o segundo homem, aquele que Deus mandou para fazer certo o que o primeiro homem fez errado. E na cruz ele levou não somente os nossos pecados, mas a nossa natureza pecaminosa foi cravada ali, para que você seja livre do domínio do pecado, para que não sirvamos ao pecado como escravos. Sabe o que isso significa? Que você não tem que pecar, você não é obrigado a pecar, não mais. O pecado não é mais uma necessidade, não é mais uma inevitabilidade em sua vida. Não sirvamos o pecado como escravos. Quando você é escravo de alguém, você tem que obedecer às ordens, não é verdade? Escravo obedece a ordem do patrão. Mas uma vez que o pecado não é mais o seu patrão, você não tem que obedecer. Se você trabalha para um patrão, você não tem que obedecer quando outra pessoa está lhe dando ordens, porque o seu patrão é esse, não aquele. Se você foi liberto da escravidão do pecado, você não tem mais que obedecer às demandas do pecado. Tem uma história sobre Agostinho de Hipona, um dos grandes líderes da igreja cristã. Ele tinha sido um agnóstico, um cético, depois ele entrou por filosofias erradas, vivia uma vida muito imoral, teve muitos amantes. A sua mãe Mônica orava por ele muito. Quando ele se converteu, um dia andando pelas ruas de Roma, ele já se converteu com uma certa idade, e aí de repente uma das antigas amantes vê Agostinho e começa a vir atrás dele dizendo: Agostinho, Agostinho. Ele ouviu, fez de conta que não ouviu, continuou andando. E a amante gritando: Agostinho, Agostinho, sou eu. Aí Agostinho vira para trás e diz: mas não sou eu. Não sou eu. Velho Agostinho morreu na cruz. Ele se considerou morto para o pecado. Não tinha que ouvir mais, porque não pertencia mais. É assim que funciona na prática. Saibam isso. Aqui está a base da nossa vida diária de santificação. Saber isso, saber aquilo que Deus fez em nós em Cristo Jesus. Verso 7: pois quem morreu com Cristo está justificado do pecado. Pecados já foram perdoados, já foram justificados, você não tem mais que viver neles. Ora, verso 8: se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Tendo falado da cruz, Paulo agora fala da ressurreição. Se morremos com Jesus, também viveremos com Jesus, porque Ele não permaneceu morto. Sabedores, está vendo aí outra vez a palavrinha, não é? Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre e a morte já não tem domínio sobre ele. Não somente o pecado. Cristo venceu o pecado na sua morte e na ressurreição ele vence a própria morte. Se nós estamos unidos a Ele, significa que nós vencemos o pecado aqui nesse mundo e um dia nós venceremos a morte com a ressurreição dos mortos. A morte não terá domínio sobre nós, ela não vai nos possuir. Nós dormimos, é o termo que a Bíblia diz para a morte do crente. O crente dorme em Cristo Jesus. Não quer dizer que ele fica inconsciente, como alguns de algumas linhas evangélicas querem dizer, mas a semelhança ou a analogia da morte é porque o sono é provisório, né? A gente dorme e acorda. Então o crente dorme não porque ele depois que morre não sabe mais do que está acontecendo, ele está consciente, mas como a morte dele é provisória, ele vai ressurgir, é comparado ao sono, ele vai ressurgir. Então a morte também já foi vencida. Verso 10: quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, ele vive para Deus. Que bênção, não é? A base está aqui. Eu disse para vocês que Deus nos promete uma vida de vitória, e essa promessa não é em vão. Ela se baseia na nossa união com Cristo, na nossa união na sua morte e na sua ressurreição. Mas você tem que saber disso, e para saber disso você tem que ler sua Bíblia, você tem que estudar sua Bíblia, você tem que participar de bons grupos de estudo, você tem que ler boa literatura, você tem que cavar o máximo que você pode, saber o máximo que você puder daquilo que Deus nos oferece em Cristo Jesus. Só quem sabe é que vai agir com base nisso. Se você desconhece, então você vai passar batido. Segunda coisa que está ligada a essa, está aí no verso 11: assim também vós,
considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Essa é a segunda coisa. Saber é uma coisa, mas aí vem o próximo passo. Você tem que se considerar. Considerar é um termo que Paulo tira aqui do campo da matemática. Considerar é uma palavra cuja raiz é a palavra lógica, ou fazer contas, ou seguir um encadeamento lógico de um argumento. Você se considera como resultado de um raciocínio. Você fez uma conta e chegou no final daquela conta, ou você fez um raciocínio, chegou no final daquele raciocínio, e aí então você se considera, você agora está certo de que aquilo é a verdade, e você assume aquilo como verdade. Então é esse o argumento de Paulo. Deus lhe uniu com Cristo na cruz, você morreu para o pecado, você está unido com Cristo na sua ressurreição. Qual é a consequência disso? Então você se considere, é o resultado lógico dessa argumentação, você se considere morto para o pecado e vivo para Deus. É assim que eu tenho que viver, me considerando. Note que até agora não é uma questão de sentimento, não é uma questão de você sentir nada. Você já ouviu aquela expressão que os irmãos das igrejas pentecostais ou neopentecostais gostam de falar, você tem que se apropriar pela fé, não é? Pois é verdade aqui nesse caso. Isso aqui você se apropria pela fé. E muitas vezes eles falam de vitória, de bênção, de prosperidade, mas eu não estou falando de nada disso. Mas se nós temos que nos apropriar de alguma coisa pela fé, é disso aqui que Deus está dizendo, que você morreu com Cristo, ressuscitou com Ele, portanto se considere assim. Você não tem que viver debaixo do pecado, você não tem que obedecer às suas inclinações, você não tem que ouvir o diabo, você não tem que ouvir a tentação. E a força em Cristo Jesus para isso, se você está unido a Ele e vivendo em comunhão com Ele. Se em algum momento você se enredou no pecado, se deixou levar, então foi porque em algum momento você deixou de viver isso aqui. Diz que na guerra contra o Japão, os japoneses estavam em menor condição quando as forças americanas vieram com os tanques. Os japoneses não tinham condição de rebater com tanques, mas eles desenvolveram uma técnica. Eles tinham um sniper, o atirador. O tanque ia passando, o atirador ficava de emboscada e dava um tiro na tampa do tanque. Pam! Pim! Batia, e lá dentro os soldados ouviam aquilo, né? Procuravam, assim, olhavam de dentro do tanque, não vinha ninguém. Começava o tanque a dar de novo, aí o atirador outra vez, na tampa do tanque. Pim! Até que uma hora daquela o soldado abria a tampa para olhar para ver o que era, e o próximo tiro era no meio dos olhos, né? Então, uma vez que você tirou o soldado da sua posição de defesa, então ele é perfeitamente vulnerável. É exatamente isso que o mundo faz conosco, que o diabo faz conosco e que as tentações fazem conosco. Elas querem nos tirar dessa posição em Cristo, fazer você esquecer isso. E na hora que você esquece que você está em Cristo, que você deixa de se considerar como morto para o pecado e vivo para Deus, então é o momento em que o tiro vem no meio da testa e você está vulnerável, e aí o pecado toma conta, mais uma vez. Terceira orientação de Paulo: primeira, você tem que saber; segunda, você tem que se considerar; e agora você tem que se oferecer a Deus. Verso 12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Aqui nessa passagem, Paulo está falando, o terceiro ponto dele, a terceira orientação prática, ele está falando de que, uma vez que nós sabemos destas coisas, que nos consideramos assim, nós podemos agora nos oferecer a Deus. Aqui chega no fim do raciocínio, porque no final a grande questão é: a quem eu vou servir aqui nesse mundo? Vou servir ao pecado ou vou servir a Deus? Então, através de todos esses passos, o apóstolo Paulo finalmente chega para responder essa pergunta. Uma vez que você sabe que você morreu com Cristo e ressuscitou com Ele, que você se considera assim, agora você pode se oferecer a Deus, porque antes você não podia. Ele compara o pecado aqui a um rei, quando ele diz no verso 12: não reine
o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Ele diz no verso 13: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado com instrumentos de iniquidade. Visualize o seguinte: o pecado como um rei que está dentro de você, e ele quer o domínio da sua vida o tempo todo. O tempo todo ele quer dominar a sua vida, ele quer se apossar dos seus membros, das suas faculdades intelectuais e espirituais, ele quer controlar as suas decisões, as suas reações, influenciar os seus sentimentos. O pecado deseja o domínio completo da sua vida. A razão pela qual você peca é exatamente isso, por causa do domínio da velha natureza dentro de você. E ela guia você, ela força você, ela leva você, e você faz o que ela diz. Uma vez que o poder desse rei pecado é quebrado, eu posso agora servir a outro Deus, a outro rei, a outro Senhor, que é Jesus Cristo. E foi isso que Deus fez na cruz. Não é interessante? Não sei se vocês perceberam aqui um ponto. Se o problema é o pecado, por que Deus não matou o pecado? A solução, é interessante isso, a solução de Deus para me livrar. Pensa no escravo servindo a um patrão terrível. Qual é a solução para acabar com aquela relação? Você diz assim: matar o patrão. Mas a solução de Deus foi outra, ele matou o escravo. Não é o caso aqui? Em que sentido eu não sou mais servo do pecado? É porque Deus tirou o pecado de dentro de mim? Não, mas porque Deus me matou. Então, uma vez que eu estou morto, o pecado não tem o que me dizer, porque morto não obedece. É nesse sentido que o poder do pecado está quebrado. Eu morri com Cristo. O pecado continua aqui, mas ele pode gritar à vontade, eu não ouço. Eu estou morto para o pecado. Não, é mais ou menos, eu gosto dessa ilustração do Antigo Testamento. Os israelitas foram escravos durante 400 anos dos faraós do Egito. Um dia Deus manda um libertador, Moisés. Depois de muita luta, nós conhecemos a história, Moisés tira o povo que era escravo do Egito e o leva para a liberdade, abre o Mar Vermelho. Eu fico imaginando aquele episódio que está narrado lá no livro de Êxodo, os israelitas atravessando o Mar Vermelho, chegando do outro lado e o mar se fechando, matando os oficiais, matando os guerreiros do Egito que vieram atrás. E o povo de Deus agora está do outro lado do mar, portanto livre, e do lado de cá ficou o antigo patrão, o faraó. Eu fico imaginando o faraó gritando: meus escravos, voltem, vocês nasceram debaixo do meu reinado, eu vi vocês nascerem, vocês me serviram a vida toda de vocês, voltem para mim. Os israelitas já tinham atravessado, eles não eram mais escravos, mas eu tenho certeza que se esse episódio tivesse acontecido, tinha israelita que, uma vez escutando a voz do antigo patrão, tinha se jogado na água e nadado de volta para beijar o pé de Faraó. É exatamente isso que você faz quando você peca, porque Deus já lhe livrou do rei pecado. O pecado já foi, o poder dele já foi quebrado na sua vida. O que acontece é que ele continua chamando, e quando você ouve, você não sente vontade de atender o que ele está dizendo? O fascínio, a atração, as promessas falsas de prazer temporário, o pecado chamando, e toda vez que você atende, você é como um daqueles israelitas que já está livre, mas que pula no mar e nada de volta para beijar o pé de Faraó. É a mesma coisa quando você peca. Você não tem que fazer isso mais, porque em Cristo Jesus Deus lhe livrou não somente da culpa, mas agora Ele está lhe livrando do poder do pecado, mediante a união com Cristo Jesus. O que é que você tem que fazer então? Está aí no verso 13: oferecei-vos a Deus. Agora sim, nós vamos agora nos oferecer a Deus, e os nossos membros a Deus, como ressurretos de entre os mortos, e os nossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Agora nós servimos a outro Senhor.
E aqui está o propósito da nossa vida, e no final esse é o propósito do Evangelho. É para isso que existe o Evangelho, é para isso que existe igreja. Para produzir pessoas que sirvam a Deus, resgatar pessoas que são escravas do pecado e transformá-las em servos de Deus. Isso aqui não está completo até que você, livre, liberto e tendo aprendido o caminho da santificação, você se entregue a Deus para o serviço dele. Senhor, de que maneira eu posso empregar o meu dinheiro, a minha vida, os meus talentos, as minhas habilidades, o meu tempo e o meu corpo para te servir? Os meus membros estão aqui, eu quero que eles sejam usados como instrumentos da tua justiça, da tua verdade. Esse é o propósito da igreja. Ela existe para isso, senão ela é clube. É clube, não vale a pena. Mas a razão de existência da igreja é ajudar as pessoas a viver como servas de Deus. E para isso a igreja tem que ensinar, advertir, ter paciência, porque esse processo não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, né? Eu todo dia tenho que me lembrar disso aqui. Todo dia, diariamente. É por isso que a gente insiste. Todo dia você tem que ter tempo com Deus, abrir sua Bíblia, ler a palavra de Deus, ter comunhão com o Senhor Jesus. Vocês casados, leia a Bíblia juntos, ter comunhão juntos, lendo a palavra, orando. Mas pastor, não dá tempo, a nossa vida é muito corrida. É uma escolha sua, as consequências virão. Escolha sua, mas as consequências virão. Eu quero terminar dizendo mais uma vez, queridos, que eu não acredito que aqui é perfeccionismo, porque talvez quem está dizendo, o pastor está ensinando que a gente pode ser perfeito aqui. Não estou, não. Eu me conheço o suficiente. É só perguntar à minha esposa se existe perfeição. Ela vai dizer na hora você, se eu sou perfeito ou não. Aliás, ela não pôde estar aqui essa noite, hoje, porque ela está na formatura do nosso filho Davi, nos Estados Unidos. Então, gostaria muito que ela estivesse aqui. Mas quando nós estávamos, ela e eu, na África do Sul, na década de 80, nós fizemos uma viagem saindo da cidade de Potchefstroom, que é no centro da África do Sul, e fomos até a cidade do Cabo. Fomos com um casal, um amigo nosso, no carro deles, uma viagem de uns 5.000 quilômetros, e subimos pela costa do Pacífico até Durban, e de lá entramos de volta para o centro da África. Foi uma viagem maravilhosa. E eu me lembro quando a gente voltou. É um país lindo, a África do Sul. Quando a gente voltou, aí um amigo nosso comum perguntou, foi tudo bem na viagem? Foi maravilhoso. Foi muito longa? 5.000 quilômetros, né? Puxa vida, e o carro deu algum problema? Não. Teve um pneu furado, né? Mas o que é um pneu furado em 5.000 quilômetros? Agora, se o seu pneu fura a cada 50 metros, eu não estou dizendo que o seu pneu não vai furar. Mas eu estou dizendo que se ele fura a cada 50, 100 metros, alguma coisa está errada. Não é isso que eu vejo escrito aqui. Eu estou vendo que a gente pode ter uma grande quilometragem sem furar pneu. Eventualmente, infelizmente, por causa da nossa situação nesse mundo, o pneu furado haverá. Mas ele não precisa ser aquilo que nos marca. Fulano fura o pneu, olha, fulano, ele fura o pneu todo dia ele está com o pneu furado. Não precisa ser isso que nos marca, mas ao contrário, uma vida de vitória, de gozo, de alegria na plenitude de Deus, de obediência. Às vezes vai ter obediência e retidão e não vai ter alegria. Eu preciso fazer uma distinção aqui. Alegria vai e vem, felicidade vai e vem, mas santidade é uma coisa contínua, obediência é uma coisa constante que a gente precisa ter. Sentimentos, eles estão aqui hoje, não estão amanhã. Já passei dias terríveis de angústia, dor, tristeza. Mas isso não significa que isso é necessariamente por causa do pecado. São às vezes situações da nossa própria vida que fazem com que a gente tenha oscilação no sentimento, mas uma vida de retidão, a Bíblia fala dela como sendo a constante para nós. E eu quero terminar perguntando a você nessa noite, onde é que você se encaixa nisso aqui? Em que sentido você se relaciona com o que está escrito aqui e que foi exposto nessa noite? Como é que você se vê aqui? Como é que você enquadra aqui? E eu queria que nessa noite você pensasse no que Paulo escreveu. E que você com franqueza diante de Deus dissesse, Deus, eu sei que minha vida precisa mudar. E eu quero, se existe isso aqui, eu quero experimentar isso aqui. Senhor, me ensina, abra os meus olhos para que eu veja o meu Redentor na sua glória.
Dê que eu possa perceber a minha união com Ele. Faz-me amá-lo e viver para Ele. Eu quero te servir com tudo que tenho e tudo que sou. Quebra esse círculo de pecado na minha vida, essa minha escravidão a determinados hábitos. Purifica-me. Faz-me sentir gozo e alegria na pureza e nas motivações corretas. Eu tenho certeza que esse é o tipo de oração que Deus tem a maior pressa em responder. Às vezes Ele demora em responder outras, mas desse tipo aqui, porque Ele está escrito que Ele atende ao contrito de coração. Ao contrito de coração Ele não despreza. Então que nessa noite seja uma noite de vitória, de compreensão, de entendimento. E que nós sejamos uma igreja que vive para a glória de Deus, para o seu serviço, em todas as áreas. Amém? Ó Deus, quem é suficiente para essas coisas? Se não for a tua graça, tua mão, teu poder, todos nós seremos subjugados pelo velho homem. Faz-nos saber, faz-nos considerar-nos a nós mesmos e faz-nos servir-te como aqueles que morreram para o pecado e vivem para Deus. Senhor, se há alguém aqui nessa noite que ainda não é crente de verdade, pedimos que Teu Espírito Santo incomode nessa noite, que traga dúvida, questionamento, perguntas, intranquilidade, desconforto, até que encontre paz na pessoa de Cristo. Senhor, nós pedimos que Tu nos santifiques aqui nesse mundo, que o Senhor perdoe quando a gente falha, quando a gente peca contra Ti. Perdão, Senhor, e nos usa para abençoar esta igreja, essa cidade, esse estado, esse país, aonde o Senhor nos der a graça de alcançar. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter assistido um vídeo do nosso canal Informação Cristã. Esperamos que ele tenha edificado a sua vida e também da sua família. Pedimos que por favor se inscreva no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas, para que elas também sejam edificadas e alcançadas pela palavra do nosso Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.